Código Penal Brasileiro, Parte Geral, Título 1. Da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime, ou contravenção, sem lei, ordinária ou complementar. Princípio da reserva legal, anterior, princípio da anterioridade e proibição da retroatividade maléfica que o defina. Não há pena, ou medida de segurança, sem prévia cominação legal, princípio da legalidade. Vários diplomas internacionais de direitos humanos tratam desse princípio, relacionado ao Estado de Direito. Artigo 5º, inciso 39. A lei é fonte de direito penal. A legalidade tem o fim de proibir a retroatividade da lei penal, criação de crimes e penas pelos costumes ou analogia. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, abolitiu crimes. Extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 3. Depende de dois requisitos: revogação formal e supressão material do fato. Isso torna diferente da continuidade normativa típica, cessando em virtude dela a execução, efeito penal principal, e os efeitos penais da sentença condenatória, efeito penal secundário, permanecem os efeitos civis. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, lex meteor, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Extratividade da lei penal. Retroatividade benéfica, súmula 611 do STF, também pode ocorrer a outroatividade da lei anterior se a posterior for maléfica. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, respectivamente, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, são autorrevogáveis e ultrativas. Hipótese excepcional de ultratividade maléfica. Tempo do crime, teoria da atividade, macete, L, lugar, U, ubiquidade, T, tempo, A, atividade, luta. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime e no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Se for crime permanente, aplica a lei nova quando ainda existe permanência, ainda que mais severa. Súmula 711 do STF. Devem estar presentes a tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Territorialidade. Princípio da territorialidade é a regra, teoria temperada. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, regra, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, exceções, ao crime cometido no território nacional, geográfico e jurídico. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime, teoria da ubiquidade, aplica-se quando da prática entre países distintos. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu, consumado, ou deveria produzir-se, crimes tentados o resultado. Princípio da territorialidade. A teoria mista não se aplica aos crimes conexos, plurilocais, falimentares, infrações de menor potencial ofensivo e atos infracionais. Extraterritorialidade, exceção. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. Extraterritorialidade incondicionada. Não se aplica se for contravenção. Alínea contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. Princípio da defesa. Alínea B. Contra o patrimônio ou fé pública, de todos os entes da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Princípio da defesa. Alínea C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Princípio da defesa. Alínea D.
de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Princípio da Justiça Universal. Inciso 2. Os crimes, extraterritorialidade condicionada. Alínea que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Princípio da Justiça Universal. Alínea B. Praticados por brasileiro. Princípio da nacionalidade ativa. Alínea C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Princípio da representação. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições cumulativas. Alínea A. Entrar o agente no território nacional. O agente não precisa permanecer. Alínea B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Alínea C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Alínea D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Alínea I. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Extraterritorialidade hipercondicionada. Princípio da nacionalidade passiva. Condições cumuladas com as anteriores. Alínea não foi pedida ou foi negada a extradição. Alínea B. Houve requisição do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. Pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela computada, quando idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para o Superior Tribunal de Justiça quem homologa a sentença estrangeira. Artigo 105, inciso 1. Alínea I da CF. Inciso 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2. Sujeita-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende, alínea para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. Alínea B. Para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça, contagem de prazo penal, improrrogável, relacionado ao direito de liberdade dos cidadãos. Artigo 10. O dia do comércio inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, horas, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro, real. A fração é o centavo. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.